Olá, exploradores do conhecimento, e bem-vindos ao canal A Saga da Humanidade. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante até ao berço do pensamento científico. Antes dos laboratórios de ponta, dos supercomputadores e das universidades imponentes, como é que os nossos antepassados começaram a decifrar os segredos do universo? A resposta está nos instrumentos mais poderosos de todos: olhos curiosos e mentes inquietas. Imaginem um mundo envolto em mistério, onde cada nascer do sol, cada estação do ano e cada estrela no céu noturno eram um enigma profundo. A sobrevivência dependia de compreender os padrões da natureza. A ciência não nasceu num momento de brilhantismo isolado, mas sim como um processo lento e gradual, alimentado pela necessidade e pela curiosidade insaciável. Uma das primeiras arenas da investigação científica foi, sem dúvida, o céu. Muito antes de Galileu, os astrônomos da antiguidade, desde os babilônios aos egípcios e maias, observavam meticulosamente o movimento dos corpos celestes. Eles não tinham telescópios, mas tinham paciência e um olhar aguçado. Ao registrar a posição do Sol, da Lua e das estrelas, criaram os primeiros calendários. Esses calendários não eram apenas ferramentas para marcar a passagem do tempo. Eram essenciais para a agricultura, ditando a altura certa para semear e colher. Eram cruciais para a navegação, permitindo que os primeiros exploradores se aventurassem por mares desconhecidos. Prever um eclipse ou o regresso de uma constelação não era apenas um feito intelectual. Era visto como uma forma de comunicar com o divino, de trazer ordem ao caos. Este foi o primeiro grande passo: perceber que o universo não era aleatório, mas sim regido por padrões previsíveis. Ao mesmo tempo que olhavam para cima, os nossos antepassados olhavam para baixo, para a terra sob os seus pés. A invenção de ferramentas foi uma verdadeira revolução. Começou de forma simples: lascar uma pedra para criar uma aresta afiada. Mas este ato simples representou uma compreensão fundamental da física: a aplicação de força para moldar a matéria. Cada nova ferramenta, desde a alavanca que permitia mover objetos pesados, até a roda que transformou o transporte e a cerâmica, era uma experiência científica bem-sucedida. A matemática surgiu como a linguagem universal para descrever estes padrões. Não nasceu em salas de aula, mas sim da necessidade prática de contar o gado, medir terrenos após as cheias do Nilo ou dividir provisões de forma justa. Os antigos egípcios, por exemplo, desenvolveram uma geometria sofisticada para reconstruir as fronteiras das suas terras agrícolas todos os anos. Os babilônios criaram sistemas numéricos complexos que ainda hoje influenciam a forma como medimos o tempo e os ângulos. A matemática deu à humanidade o poder de quantificar, prever e construir o mundo à sua volta de uma forma nunca antes imaginada. E a medicina? As primeiras tentativas de cura eram uma mistura de observação, tentativa e erro, e rituais. Os curandeiros antigos eram botânicos experientes. Eles observavam os efeitos de diferentes plantas e ervas, catalogando quais aliviavam a dor, quais curavam infecções e quais eram venenosas. O papiro Ebers, um antigo texto médico egípcio, lista centenas de remédios para várias doenças. Embora muitos fossem baseados em magia, outros continham ingredientes que hoje sabemos terem propriedades medicinais reais. Foi o início da farmacologia, a lenta separação entre o que funcionava e o que era apenas superstição. Na Grécia Antiga, algo extraordinário aconteceu. Filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e Aristóteles começaram a procurar explicações naturais para os fenômenos, em vez de recorrerem apenas aos mitos e aos deuses. Eles propuseram que o mundo era compreensível através da lógica e da razão. Tales previu um eclipse solar, demonstrando que os eventos celestes podiam ser calculados. Pitágoras viu a matemática como a base de toda a realidade, uma ideia que ressoa na física moderna. Aristóteles, talvez o primeiro grande biólogo,
dedicou-se a observar e a classificar o mundo natural. Ele estudou centenas de espécies de animais, descreveu a sua anatomia, os seus hábitos e os seus ciclos de vida. O seu método, baseado na observação empírica e na classificação lógica, estabeleceu as bases do método científico que usamos até hoje. Ele argumentava que o conhecimento começa com a experiência sensorial, o que vemos, ouvimos e tocamos. Esta transição do mito para o logos, da superstição para a razão, foi uma das maiores revoluções na história da humanidade. Foi a percepção de que não somos apenas passageiros passivos neste universo, mas sim participantes ativos, capazes de o compreender e, eventualmente, de o moldar. Cada ferramenta de pedra, cada calendário antigo, cada equação matemática e cada planta catalogada foram um passo nesta longa caminhada. A jornada da ciência é, em essência, a história da nossa própria mente a despertar. É a história de como aprendemos a fazer as perguntas certas e a procurar respostas não apenas nos céus, mas também no mundo à nossa volta e dentro de nós mesmos. Foi um processo que libertou a humanidade das correntes da ignorância e abriu a porta para o futuro que vivemos hoje. Cada avanço tecnológico que desfrutamos tem as suas raízes nestas primeiras descobertas, feitas por mentes inquietas que ousaram questionar, observar e compreender. O legado destes primeiros cientistas não está apenas nos livros de história, mas em tudo o que nos rodeia. A sua coragem em desafiar o desconhecido e a sua dedicação em procurar a verdade são a chama que continua a alimentar a nossa busca por conhecimento. Se esta viagem ao passado despertou a sua curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal A Saga da Humanidade e de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da nossa incrível história. Partilhe este vídeo com outros apaixonados por conhecimento. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.